Olá, amigas e amigos de São José do Rio Preto, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é destinado a discutir os problemas básicos da saúde de São José do Rio Preto, basicamente, mas também tem um impacto no Estado e no país. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braille. Professor Domingos Marculino Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP, nosso pró-reitor de pesquisa. Este programa chama-se Saúde e Companhia porque nós temos sempre aqui na bancada conosco um convidado. E hoje o nosso convidado é o professor Mário Abud Filho, como o professor Braille gosta de falar, mais um sertanejo de inserção internacional. É verdade. Mário Abud Filho é de Taquaritinga, formado na Faculdade de Medicina em 1975, e depois da sua graduação aqui fez residência na Universidade no Rio de Janeiro, depois passou por um tempo estudando em Boston, na Universidade de Harvard e na Universidade de Paris 5. É um nefrologista conhecido no mundo todo e um dos médicos que contribuiu para o crescimento e a divulgação de São José do Rio Preto. Para vocês terem uma ideia do que o Mário Abud faz, ele é um especialista em transplante renal, ele é um grande imunologista, é líder de um laboratório de pesquisa extremamente importante na FAMERP e é o coordenador do Sintrans, é um centro interdepartamental de transplante da Faculdade de Medicina, do qual ele coordena e que envolve todos os transplantes. Antes de passar a palavra ao professor Mário Abud, eu gostaria de dizer que São José do Rio Preto está mais pobre do ponto de vista médico e humano. Ele está mais pobre porque nesta semana nós perdemos o Dr. Raul de Aguiar Ribeiro. Eu tive pessoalmente pouco convívio com o Dr. Raul, sei da importância do Dr. Raul para o desenvolvimento da medicina, da Faculdade de Medicina e do seu lado humanístico. Era uma pessoa que trabalhava com os próximos e para o próximo. Por isso, tenho certeza, Dr. Raul, que o senhor está em paz. Professor Braille, o senhor gostaria de dar uma palavra sobre o Dr. Raul? Eu acabei de falar com a doutora Virgínia, que é filha do Dr. Raul, porque eu vou escrever um artigo no domingo, então estou chamando a atenção dos telespectadores. Por favor, leiam o artigo do Diário da Região, o artigo Opinião, né? Que eu vou escrever sobre o Dr. Raul. O Dr. Raul foi uma pessoa fantástica para Rio Preto. Na realidade, ele exerceu todas as funções que um homem de família, um homem público e um professor podem exercer em uma cidade. O Dr. Raul foi conselheiro do América Futebol Clube. Agora eu vim ouvindo o América, outra vez está com problema, né? Com o problema do Teixeirão, que realmente é um dos melhores estádios do Brasil. E é uma pena que fica sempre nessa história aí, e com isso a gente não consegue nem fazer o América andar para frente e nem saber qual será o destino do campo futebol. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque o Dr. Raul era aficionado do América e ele lutou muito para que aquele estádio fosse construído com Teixeira, com Lino Seixas, pessoas de muita categoria aqui em Rio Preto. Infelizmente eles já nos deixaram. E recentemente, na sexta-feira passada, o Dr. Raul passou para uma outra dimensão e com certeza ele está conosco aqui hoje porque estamos falando dele. Eu acabei de falar dele agora há pouco com a filha. Então, não deixe de ler o meu artigo, não vai ser longo, mas eu quero fazer essa homenagem para o Dr. Raul, para o professor Raul. A Faculdade de Medicina de Rio Preto só existe porque o Dr. Raul de Aguiar Ribeiro fez tudo o que podia e o que não podia para que essa faculdade surgisse. É muito bom. Acho que nós temos contado um pouquinho da história, então o Mário também era super ligado com o Dr. Raul, nós vivemos bastante juntos, eu fiquei mais de 30 anos junto com o Dr. Raul. Eu digo assim, a cirurgia cardíaca só pôde ocorrer em Rio Preto porque tinha o Dr. Raul. Ele rompeu, veja, o Dr. Raul rompeu com a elite de Rio Preto para poder me apoiar. O Mário acho que lembra bem disso, para poder me apoiar e a gente fazer cirurgia cardíaca aqui numa cidade de 80 mil habitantes, com 80 médicos, e que o exame mais sofisticado que se fazia aqui era a hemossedimentação. Quando o Mário chegou, cheio de cultura,
da Harvard, de Paris, junto com a esposa dele, a Patrícia. Na realidade, a gente, naquela época, conversamos muito, né, Mário? Poxa, estamos aqui meio longe da civilização. Então, eu aproveito para estender isso ao professor Mário Abud. O professor Mário Abud mudou também Rio Preto, é outra estrela aqui, porque, né, não só Rio Preto, ele mudou o Brasil. Eu sou testemunha disso, o quanto ele influiu para que no Brasil se pudesse fazer transplante com seriedade, fazendo o tratamento adequado. Me lembro sempre do Noedir, que era o responsável pelo transplante de coração lá no Hospital das Clínicas, depois do INCOR, mas sempre falando, e o Mário, precisamos do Mário, cadê o Mário? Porque nós temos que saber como é que faz isso. Lembra das tipagens, né? Era complicado aquilo lá. Era uma raridade aquilo. Era uma raridade. E o Mário tinha conseguido ter o soro, né, Mário? Isso. Meio... a gente meio feito em casa, meio importado. Mas esse é um assunto que a gente quer que o Mário desenvolva aqui, porque com certeza o Raul está com a gente aqui e ele vai lembrar disso tudo, viu, Mário? Ele vai lembrar porque ele vibrava com isso também. Você quer dar um depoimento também, você que viveu com o Dr. Raul? Ah, sim, o Dr. Raul era uma pessoa muito especial, muito iluminada como ser humano. E ele foi diretor na época que eu era aluno e fora da faculdade eu ia na Beneficência Foi diretor durante 12 anos, né? Ia na Beneficência Portuguesa, conhecia o Dr. Braille, o Dr. Raul. Quando eu retornei, eu ainda ia muito no IMC, onde ele também trabalhava. E como o Dr. Braille falou, eu acho que ele rompeu praticamente com a elite de São José do Rio Preto em benefício da Faculdade de Medicina. E que se não fosse ele, isso não estaria da forma como é. Então eu acho que todo aluno da Faculdade de Medicina tem que reverenciar o professor Dr. Raul. O Dr. Raul, nossa faculdade fez uma homenagem singela para ele, mas é extremamente importante. O nosso principal anfiteatro da Faculdade de Medicina tem o nome de Dr. Raul de Aguiar Ribeiro. O Dr. Raul, como eu falei antes, conviver com ele, tive poucas oportunidades de convivê-lo, mas, por exemplo, todo mundo sabe, era público e notório que os estudantes que tinham dificuldade financeira, às vezes ele tirava o dinheiro do próprio Não era às vezes, não, era sempre. Para ajudar esses alunos a pagarem a sua mensalidade. Bem, voltando agora ao nosso convidado, que é o professor Mário Abud Filho. Mário, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que o transplante entrou em tua vida, né? Porque não sei por que a gente escolhe ser médico, não sei porque você escolhe ser médico cirurgião, médico nefrologista, não é? Nós sempre achamos que tem alguma coisa que nos ilumina. Então eu gostaria que você explicasse como é que o transplante entrou em tua vida. Deixa eu só falar uma coisa antes. Não é só o transplante, é que antes desse grupo de urologia vir para Rio Preto e de nefrologista, é incrível, talvez não seja do tempo de vocês assim muito, mas a nefrologia e mesmo a urologia era segunda classe, vamos falar, né, Mário? Vamos falar. Então, eu acho que o transplante foi muito importante para isso. Mudou as características, porque na realidade, pessoal, nefrologista não tinha muito pouco. E urologista tratava de gonorreia, vai. Isso. Pronto. Ou sífilis também, né? O professor Mário, eu vou pedir, nós vamos para um pequeno intervalo, voltaremos no segundo bloco, para que o professor Mário fale. Nós passamos esse bloco falando de uma figura importantíssima, e no segundo e no terceiro bloco, o professor Mário vai contar essa história do transplante no Brasil e no mundo. Nós três somos super fãs do Dr. Raul, e eu acho que ele mereceu esse bloco. Sim, né? Mereceu esse bloco. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398.000 famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Olá, amigas e amigos de São José do Rio Preto, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. No bloco anterior, nós deixamos uma pergunta no ar para o professor Mário Abud Filho. Mário Abud, como é que o transplante entrou em tua vida? O transplante, eu sou nefrologista de formação e eu fui fazer residência em nefrologia no Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eles tinham alguns transplantes realizados e eu comecei a me interessar pelo transplante. E você cria um mito em torno do assunto transplante. E eu tinha uma ideia errônea na época de monitorização imunológica do transplante. Era um nome bonito, mas ninguém sabia exatamente o que era, principalmente naquela época. E ainda existia carta, máquina de escrever. Mandei uma carta para o professor Jean Bourget, que é o pioneiro do transplante, junto com um americano, mas que lá no Hospital Necker, para ver se ele me aceitaria. E ele me aceitou e eu, com cara e coragem, parti, mas sem ter uma ideia real do transplante. Quando era isso? Que data era? Isso foi 79, no final de 80. 80. No final de 1980. E então, quando chegando lá, eu falei para o professor Amburger, olha, eu quero fazer monitorização imunológica. Ele me olhou assim e falou, não, então tá bom, então você vai ficar trabalhando com essa pessoa. Que na verdade, a monitorização imunológica, como disse, não era, a gente mal tinha uma hemossedimentação aqui em Rio Preto na época, e o transplante nos anos 80 estava começando, ele não tinha dado o grande salto que foi depois da ciclosporina, né? E aí é que começou a história. Eu fui me interessando, achando que a nefrologia, a diálise são importantes, mas o transplante é que faz o doente renascer para a vida. Vamos botar aqui para ficar registrado também para a história. Quando foi realizado o primeiro transplante de rim em Rio Preto? Foi realizado em 7 de dezembro, o dia eu não tenho certeza, mas foi 7 de dezembro de 1977. Na Beneficência Portuguesa. E no Hospital de Base foi realizado 15 de dezembro de 1992. 1992. Isso. A cirurgia cardíaca, eu acho que foi a primeira do Brasil a realizar cirurgia cardíaca no interior. Foi. E quando você olha, voltando nesse retrovisor, quando começou em Rio Preto, quem é que fazia no interior de São Paulo, que provavelmente era no interior do país? Eu acho que somente Ribeirão Preto, está me fugindo o nome do urologista, que foi quem fez o primeiro transplante com um doador falecido no Brasil. Ele era... Não é Agenor. Não, ele era muito conhecido. Bem antes. Era uma pessoa muito interessante. Ele tinha feito na universidade. Mas fora disso, eu tenho um orgulho nisso aí, porque foi na Beneficência Portuguesa, o Hospital de Base naquela época era muito fraco, né? Exato. E a Beneficência estava bem, e é lógico que tinha todo o suporte da cirurgia cardíaca, e tinha um suporte muito bom do pessoal da urologia e da nefrologia, né? Ainda estava vivo o Sinsei naquela época. Isso. Né? E que faleceu. Tinha vindo da USP, era colega nosso de lá. E assim foi, mas foi realmente um marco para Rio Preto e foi por isso que Rio Preto foi se tornando esse centro que é. Agora a saúde está complicada, né? Só para o telespectador saber, está todo mundo se queixando, você vê os médicos estão de greve hoje, só tem 40% trabalhando, isso é o judia da população. Mas saber que na realidade o que acontece aqui em Rio Preto é que tem um equipamento de saúde excelente, que Rio Preto, por sorte e por mérito, ela recebe doente de todo lado, não é verdade? E com isso aí falta recurso econômico. O próprio Hospital de Base hoje está ressentindo de falta de recursos, né? Assim como todos os outros hospitais. Mas o importante é que Rio Preto se tornou um centro pelas pessoas que vieram naquele período. É lógico que depois veio tanta gente boa,
A maior parte desse pessoal que a gente fala, não, veio depois, estão aqui há 20 anos, 15 anos, etc. E que a gente veio muito, muito antes. Mas, assim, eu acho que foi uma coisa muito boa e estar aqui com o Mário Abud é um prazer enorme, porque, na realidade, ele foi um dos sustentáculos. Quando você não tem para quem falar alguma coisa, você tem o Mário, você tem o Renato agora. Aconteceu isso, aquilo, o que eu faço, o que não faço. Isso aí faz muita diferença. E Rio Preto criou realmente um corpo de transplante e de cirurgias pesadas, né? De cirurgias mais difíceis. Quando eu vim da Unicamp para cá, os dados já eram díspares, né? Muito. São José do Rio Preto sempre operou mais do que a Unicamp. Tanto é que você vê, eu fui para a Unicamp, foi o contrário, né? Foi o contrário. Você veio para cá e eu fui para lá. Né? Porque na Unicamp você viveu lá, não conseguia fazer cirurgia cardíaca de jeito nenhum. Tinha uma caveira enterrada lá. Uma coisa que é importante registrar nesse processo histórico é que Rio Preto foi a primeira cidade da América Latina a fazer transplante baseado na troca de rim por compatibilidade HLA. Tá vendo? Explica para a população o que é isso, Mário, por favor. É que hoje as doações de rim, principalmente, a pessoa morre e o rim tem que ser distribuído, a família consente na doação e o rim tem que ser distribuído para quem está na fila esperando o órgão. E essa distribuição para quem está na fila, ela é feita hoje com muito critério, sem interferência econômica, política, porque é baseada na compatibilidade biológica. Então, cada pessoa tem como se fosse um número de identidade. E quanto mais números da sua identidade bater com a identidade de quem está doando, melhor. E você... Para explicar, Mário, explica que se o indivíduo for gêmeo, tiver um gêmeo univitelino, né, que seja do mesmo óvulo, aí a compatibilidade é 100%. Sim. O gêmeo, é idêntico. É né? idêntico. O irmão pode ser metade idêntico. E pode ser um irmão distinto. Mas quando o doador é falecido, você tem que procurar quantas identidades aquelas pessoas têm em comum para que o rim possa ser passado para aquela pessoa. Quanto mais identidades, melhor o resultado. É como se fosse uma carta de baralho, né? Código de barra, um código de barra. Tem que ter um código de barra bem parecido com o outro. Exato. E isso aí teve uma importância enorme, o professor Mário Abud, porque ele sabia bastante disso aí. E nós não sabíamos nada, né? Então, foi muito importante. Mas nisso que você falou agora, Mário, eu acho que tem um assunto a ser discutido para o telespectador. Pensa-se que o Brasil não é muito sério, etc., está toda lava-jato agora, mas o transplante no Brasil é irrepreensível. É feito sem nenhuma política, sem nenhum casuísmo. O doente mais compatível, o doente que está mais grave, ele vai receber, seja o rim, o coração, o fígado. Eu estou no meio de 2 transplantadores atuais, né? E isso aí eu acho que é uma coisa muito, muito, muito importante. É sério. É verdade. Então, é um motivo de mostrar para o telespectador que nós podemos ser sérios. Não é todo mundo que rouba, etc. Existe gente séria, existe organizações sérias. Esse assunto que o professor Braille está colocando, nós vamos ver no próximo bloco, que a distribuição e as normas para que o Brasil distribua órgão nasceram aqui em São José do Rio Preto com o professor Mário Abud. Vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398.000 famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. No bloco anterior ficou uma questão histórica.
é muito importante, é fundamental colocarmos isto no tempo. A distribuição de órgão, eu vou querer que o professor Mário Abud fale como era no início, como foi essa implantação e o que o Brasil absorveu de São José do Rio Preto. Por favor, Mário. Quando nós chegamos em Rio Preto, não existia esse sistema de distribuição de órgãos. E a França tinha um modelo que chamava França Transplante. Então nós copiamos esse modelo da França e tentamos implantar somente no interior do estado de São Paulo. Tinha uma certa cisão, uma divisão entre capital e interior. E o interior resolveu se unir, as cidades do interior se uniram e fizeram esse São Paulo Interior Transplante. Então, nesse grupo de cidades, que eram várias cidades, onde um doador aparecia, era feita a compatibilidade, que nós falamos, dele, e o órgão, o rim, era levado para o melhor receptor de uma dessas cidades do interior. Isso foi em 1986, 87. São Paulo, capital, só implantou esse sistema em 2000. Ou seja, toda essa organização, essa ideia foi gestada em São José do Rio Preto. Mário, olhando o início, essa distribuição, as leis não estavam bem estabelecidas. Como era a distribuição nessa época? Pois a gente já tinha esse critério de compatibilidade. A lei do transplante era praticamente inexistente, era muito vaga, não tinha nada sobre transplante. Tanto é que eu até abro um parênteses para falar que todos esses episódios que ocorreram no passado de Taubaté, que ficaram famosos, Taubaté, Poços de Caldas, recentemente foram até condenados os médicos, na verdade foi porque houve uma avaliação errada da documentação que você precisava para documentar a morte do cérebro. E que isso, naquela época, não tinha uma lei que explicava, você precisa fazer isso, assim, assim, para você afirmar. E não teve tráfico, não teve comércio, ninguém matou ninguém para tirar órgãos, porque em torno dessa história se criou toda uma lenda urbana que proliferou durante um tempo e que, graças a Deus, já desapareceu. Isso é extremamente importante, como o professor Braille colocou aqui também. Não existe no Brasil nenhum caso de alguém que passou na frente de alguém por ter dinheiro, porque ter corrompido alguém. Existem ainda instituições, graças a Deus, nesse país, que funciona dentro da lei, e o transplante é isto. Então, o transplante, o governo, o Ministério distribui, junto com a Secretaria, um órgão para determinada pessoa. Esse órgão tem que ir para essa pessoa. Nós temos que relatar para o Ministério se o doente saiu vivo ou saiu morto e de ano em ano quanto esse doente tem de vida. Então, é um sistema extremamente seguro. E Mário Abud é um homem, só para vocês terem uma noção, esse questionamento existe no mundo todo e ele é um signatário da Declaração de Istambul. Por favor, Mário, o que é a Declaração de Istambul? A Declaração de Istambul, ela foi feita em Istambul, mas porque houve um pedido da Organização Mundial de Saúde para que fosse feito um esforço mundial no sentido de proteger as pessoas mais pobres e vulneráveis que, porventura, poderiam até se entusiasmar com a possibilidade de vender um órgão. Então, a miséria existe no mundo todo. Então, um indivíduo muito pobre pode achar que ele vendendo um rim, nós temos 2, ele vai resolver o problema da família dele, da fome, e isso é um grande engano. Então, a Organização Mundial de Saúde pediu, a Sociedade Internacional de Transplante se reuniu a primeira vez em dezembro em Dubai, e em abril de 2008 foi feita uma reunião com eticistas, médicos, cirurgiões, advogados, enfim, 150 pessoas, e nessa reunião ficou definido o que era comércio de órgãos, o que era tráfico de órgãos, o que era o turismo para você fazer transplante de órgãos. Então, pela primeira vez, houve um reconhecimento da sociedade internacional desse assunto. Poderia existir esse problema no mundo, em países pobres, Filipinas, Índia, China. Então, no Brasil, felizmente,
nos últimos 20 anos eu não me lembro de nenhum problema que nós tenhamos tido e nem fomos citados pela Organização Mundial de Saúde como um foco quente de comércio de órgãos. Pelo contrário, como o Dr. Renato disse, o modelo de transplante do Brasil é o maior modelo de transplante público gratuito do mundo. Porque imagine o seguinte, em alguns países você pode ir para o jornal e dizer, eu tenho um rim para vender e o rim custa tanto. Então, quem era rico poderia sair daqui na Índia, por exemplo, e comprar um órgão. Então, é isso que os médicos, os bioéticos e tudo têm tentado impedir, e isto gerou um documento do qual o Mário Abud faz parte. Isso para a história de Rio Preto, para a nossa faculdade, é extremamente importante. Só para lembrar uma coisa, Renato, o problema continua, não com os transplantes que foi estabelecido, mas às vezes quando não tem um estabelecimento, lei, etc., é complicado. Porque barriga de aluguel tem bastante na Índia, né? O pessoal vai para lá, sabe quanto custa, em torno de $20 mil, é bastante. Aí vai, usa a barriga de aluguel lá da Índia essas doadoras, né, elas ficam confinadas em um lugar especial, etc. O parto é bem feito e tudo, e a família vai lá e pega o neném. Isso aí é absolutamente antiético, está sendo combatido no mundo inteiro, mas é para o telespectador saber que hoje ainda existe problema, e quando não se reúnem pessoas adequadas para fazer esse que em inglês chama guidelines, são regras, né, que são rígidas e que são aceitas por todos, você tem problemas. É o mesmo problema que tem do aquecimento global, etc. Se você não consegue uma junção, né, para que você realmente ponha normas e essas normas sejam obedecidas, fica muito complicado. Mário, nós falamos de transplante e tal, mas quando que a população deve ficar atenta, que provavelmente ela deve estar com problema renal? Qual é o sintoma? O que é que o doente sente? Olha, quem é diabético, quem tem pressão alta, quem tem frequentes episódios de cólica de rim, são pessoas que têm que ficar atentas para o desenvolvimento de uma doença dos rins e tem que procurar um nefrologista. Muitas vezes a doença é silenciosa. Quando você descobre a doença, ela já progrediu um bom pedaço e você já tem um grau de insuficiência renal, que você pode ainda tentar retardar o processo tratando a pressão, tratando o diabetes, tratando essas múltiplas pedras. Aí vem dois assuntos, né, Mário? Vale a pena, então, as pessoas, a partir de uma certa idade, cada vez fica menor a idade, né, fazer um check-up para saber como está. A medicina preventiva é uma coisa fantástica, né? Do mesmo jeito que se faz glicose, colesterol, faz um exame de sangue que se chama creatinina, de rotina, uma vez por ano, para que se certifique que não tenha nenhuma doença renal. Eu sempre uso uma expressão que é: quem tem carro, quem tem moto, fica preocupado com a revisão do carro e a revisão da moto. Na hora que diz, então na hora de fazer a revisão, ele corre para fazer a revisão da moto ou do carro. Mas nós precisamos de revisões anuais. Procura um médico, sem queixa, não precisa você ficar doente. Diz, olha, doutor, eu quero ser examinado. Mário Abud, nós estamos chegando ao final do programa. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Como eu sou um entusiasta do transplante, como foi dito aqui, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que é muito importante você ser um doador de órgãos para transplante. Não importa o tipo de transplante. E a lei brasileira pede que quem consente para doar os órgãos é a família. Então não adianta você falar, eu sou um doador. Você morre e sua família não sabe que você é um doador. Então avise sua família se você deseja doar os seus órgãos depois da sua morte. Professor Mário Abud, obrigado. Eu vou deixar aqui o pensamento da semana. O homem só existe à medida em que se realiza. Sem sombra de dúvida, o professor Mário Abud é um homem realizado e procure realizar seus sonhos também. Professor Braille. O professor Mário é um professor mais do que reconhecido. Eu deixo, então, mais uma vez uma frase que é da Cora Coralina: ensine tudo que sabes, aprenda tudo que ensinas. Nós aprendemos muito, né, Mário, durante esse tempo todo. Muito obrigado. Paz e saúde. Paz e saúde para todos.